Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês deste livro aqui, O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Sobre o livro físico mesmo, ele é bem tranquilinho de ler, ele é uma edição pequenininha, acho que é da Martins Fontes, tem menos de 200 páginas, as folhas são amareladas. Bom, o meu tá igual de quando eu comprei. O autor, como eu tinha dito, é o Mircea Eliade, né? Até onde eu sei, ele é um dos maiores historiadores de religião que tem. E eu não sei se ele teve alguma contribuição realmente significativa em alguma outra área, mas como historiador da religião, pelo menos as referências que eu já vi citarem ele são muito boas. E bom, sobre o conteúdo do livro mesmo, basicamente o que ele vai fazer aqui é investigar o sagrado e o profano, enquanto no âmbito da experiência, então comparando eles, inclusive, enquanto manifestados tanto pelo homem religioso quanto pelo homem profano ateu. Só que nisso ele vai focar em demonstrar como que estruturas similares estão presentes em diversos tipos de religião, e ele vai fazer isso principalmente pelas representações simbólicas e mitológicas, né? Então, e uma coisa que vai ficar interessante é que ele vai fazer isso demonstrando as diferentes modalidades do sagrado, e vai ficar muito claro que essa estrutura mitológica está por trás, inclusive, do comportamento do cientista mais ateu que você pode conhecer. Aliás, só como um breve spoiler aqui do conteúdo mais geral do livro, uma coisa que fica muito interessante de perceber é o quão comparativamente mais complexo o cristianismo é. Porque assim, eu li esse livro em conjunto com meu amigo, a gente foi comentando sobre a leitura, e uma coisa que a gente percebeu, um fenômeno que fica muito claro, é que toda vez que ele vai pegar as religiões e comparativamente mostrar as diferentes estruturas mitológicas e simbólicas, é sempre necessário uma abordagem muito específica à visão judaico-cristã, principalmente a cristã, né? Porque ela tem uma característica fundamentalmente diferente das outras, que não é só uma crença numa estrutura mitológica e arquetípica e copiar esses modelos, etc. Realmente você tem uma crença em um Deus verdadeiro que desceu para a Terra, se fez carne e osso e existiu historicamente, né? Então muda a abordagem completamente. Isso é um negócio que vai ficar muito interessante de perceber aqui no livro. E bom, como o próprio autor fala, esse livro aqui também pode servir como uma espécie de introdução à história das religiões, mas ele não é nem de perto exaustivo, né? Por exemplo, o próximo passo seria ler esse aqui, que é o volume 1 de uma trilogia do mesmo autor que chama História das Crenças e das Ideias Religiosas, porque ele vai abordar os principais conceitos aqui, principalmente, né, que nem eu falei, o sagrado e o profano, só que, olha a diferença de tamanho do livro, né? Óbvio que é só uma introduçãozinha, a história das religiões não tá nem perto de abordar exaustivamente isso. E só mais um aviso sobre o livro antes de começar a comentar sobre o conteúdo mesmo, é o seguinte, ele escreve de maneira bem introdutória, bem para iniciante mesmo, só que se você for um completo iniciante de tudo, talvez você sinta um pouco de dificuldade com a terminologia, porque assim, algumas palavras, alguns conceitos que ele usa, eu só fui aprender depois que eu realmente fui entrando nesse mundo de filosofia, e eu também sou bem parcial para falar, porque grande parte do assunto que ele aborda aqui já foi abordado pelo Jordan Peterson nas aulas dele, porque o Jordan Peterson foi grandemente influenciado pelo Mircea Eliade. Então, por vezes, na leitura eu me senti meio que em águas familiares, sabe? Mas, por outro lado, esse livro também pode ser uma boa porta de entrada para te introduzir a esses tipos de terminologia, até porque ele explica muito direitinho, ele sempre usa muito exemplo. Vai ter algumas vezes até que vai parecer repetitivo isso. Mas pode ir sem medo que eu acho que dá para enfrentar. Bom, seguinte, seria impossível abordar o livro completo aqui, então eu só vou abordar principalmente os primeiros capítulos e o conteúdo dele mais no geral, e também comentar um pouco sobre o que eu acho, fazer umas conexões e tal. E eu espero que isso incentive vocês a comprar o livro e ler, porque realmente ele é muito bom. E também clarifique alguma coisa para quem já leu, talvez possa ser de ajuda. Bom, para começar, vamos falar sobre o sagrado e o profano mesmo, né? O que vem a ser isso? Basicamente, ele vai dizer aqui que esses dois constituem duas modalidades de ser no mundo, né? Duas formas de existência que foram assumidas pelo homem durante a história. E realmente, formas de existência, tome aqui de maneira bastante literal, assim, porque vai deixar mais claro para você durante as explicações. Por exemplo, a sagrada, que é obviamente o modo de ser do homem religioso, ela pertence a uma espécie de mundo, a uma espécie de cosmos, no qual tudo é dotado de sentido, porque tudo foi feito, né? Tem, digamos, uma cosmogonia, etc., tudo é dotado de sentido, e nisso deriva-se que, como o homem faz parte do mundo, ele também é dotado de sentido, né? É uma conclusão lógica, né? Se o mundo tem significado, o homem que faz parte do mundo também tem significado. E aí disso derivam-se diversas coisas que vão ser trabalhadas aqui, né? Por exemplo, uma delas que o Mircea Eliade comenta é que o homem religioso ele tem
desejo de participar do ser, ele tem desejo de participar da realidade verdadeira, desse cosmos, desse significado, desse sentido que o mundo tem. Ele tem, acho que se eu não me engano, ele fala que o homem tem sede ontológica. E ao mesmo tempo ele também tem horror ao caos, aquilo que não é. Isso deve estar meio confuso, mas para explicar um pouco melhor eu vou usar a perspectiva cristã, que eu acho que, bom, é a mais comum entre todas as pessoas, é a que vai ficar mais clara. No cristianismo, acho que todo cristão de certa forma sabe isso, tem aquele negócio de Deus é, né? Não tem aquela passagem em que Deus ele fala eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, dependendo da tradução. Logo, se Deus é, o que se opõe a Deus é o nada, é aquilo que não é. E o desejo do cristão não é justamente ser com Deus? Ou seja, nós desejamos participar de Deus, por assim dizer. Nós desejamos participar dessa realidade verdadeira que ele expressa. Por exemplo, até a palavra que o Messias usa, que é sede ontológica, combina até muito bem com uma passagem que tem no Agostinho, né? Aquela passagem famosíssima em que ele fala, beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas pro final ele fala, né? Exalaste teu perfume, respirei-o, e agora suspiro por ti. Eu te saboreei, e agora sinto fome e sede. Tocaste-me, e o desejo da tua paz me inflama, né? É um desejo de participar do ser. É justamente isso que o Messias quer dizer com sede ontológica. E aí, em oposição a isso, nós também temos horror ao não ser, porque até tem no Peso da Glória do C.S. Lewis, ele diz um negócio que é muito interessante, né? Que é justamente o terror de chegar no dia do juízo final e escutar aquelas palavras de Deus, né? Nunca vos conhecia, apartai-vos de mim. Ou seja, justamente o terror de não ser frente àquele que tudo é, né? Por exemplo, acho que o C.S. Lewis diz lá é que é o terror de ser apartado daquele que tudo contém, sabe? É muito louco isso pra gente. Então fica justamente isso. Pro homem religioso, ele tem sede ontológica e ele tem horror ao caos. Já a existência profana, como o próprio Messias diz aqui, é uma espécie de existência por oposição, porque o homem arreligioso, ele meio que se reconhece na medida em que ele vai se libertando das superstições do passado, sabe? Ele meio que faz a si próprio conforme ele sacraliza a si mesmo e o mundo. Então, ao mesmo tempo que ele se coloca como centro, né, como o iluminado, ou finalmente o que conseguiu se libertar de todas as amarras supersticiosas do passado, né, o novo homem, por assim dizer, ele também se coloca numa situação existencial em que, na verdade, o mundo não tem significado nenhum e nada tem sentido. E aí, como o próprio Messias fala, não cabe aqui analisar filosoficamente essa decisão, mas que ela é meio trágica, né? Ela não deixa de ter a sua grandeza própria, como o próprio autor fala aqui, mas ela também é, obviamente, trágica. Só que algo interessante que vai ficar muito claro no decorrer da leitura é que essa espécie de homem buscado por esses ateus cientistas caricatos modernos que a gente tem aí hoje, né, esses hiperracionalistas, na verdade esse homem que eles buscam não existe. Aliás, é exatamente por isso que os homens arreligiosos eles se reconhecem por oposição, porque esse fenômeno de existência profana altamente difundida, ela nunca existiu. É algo muito recente isso, nunca teve uma sociedade puramente racional e ateia e tal, até porque, o que vai ficar claro é que isso é meio impossível. Porque como o próprio Eliade vai afirmar aqui, esse homem puramente racional, ele não existe, ele é uma construção abstrativa, sabe? Ele não pode ser encontrado na realidade. Todo homem tem tanto o elemento consciente quanto elementos inconscientes e irracionais que guiam ele. E aí o que fica claro disso, que ele vai até comentar, é que a existência profana pura, ela não existe, ela é impossível, porque se você... De certa forma, se você tentar abolir todo tipo de comportamento, todo tipo de raiz religiosa que você julga como supersticiosa, você acaba por abolir o homem também. E aí, para fazer um paralelo bem interessante, porque a palavra permite, é exatamente o que o C.S. Lewis discute no Abolição do Homem. Se você fizer isso, você abole o homem junto. E aí, só para entrar brevemente no assunto, é também meio que o Jordan Peterson tenta passar nas aulas dele, né? De que, a gente tem uma hierarquia de valores implícita no nosso comportamento humano, e essa hierarquia de valores, ela tá tão conectada com as crenças, e ela é tão difundida e manifestada em experiências, em percepções tão fundamentais do ser humano, que se você abolir ela, você acaba abolindo tudo junto. E bom, deixado esse assunto um pouco de lado, vai voltar com ele conforme for falar um pouco do capítulo 1 e capítulo 2 aqui, eu vou ler uma curiosidade aqui do livro para vocês. A grande maioria dos sem religião não está livre dos comportamentos religiosos e das mitologias e teologias. Estão às vezes entulhados por todo um amontoado mágico religioso, mas degradado até a caricatura e por essa razão dificilmente reconhecível.
O processo de dessacralização da existência humana atingiu muitas vezes formas híbridas de baixa magia e de religiosidade simiesca. Bom, acho que nem cabe comentar muito sobre isso aqui, acho que ficou claro e só queria falar que, qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Bom, visto essas duas modalidades de ser, a do sagrado e a do profano, ele vai analisar elas nos próximos 2 capítulos, tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo. Só que antes de começar a explicar essas coisas aqui, cabe saber uma terminologia que ele usa, que aliás eu nem sei se ele criou, mas que é hierofania, que ele distingue como sendo o ato de manifestação do sagrado. E bom, por que isso é importante? Porque no capítulo sobre o espaço, que é o primeiro que ele vai trabalhar, ele vai dizer que a hierofania ela tem a função de fundar o mundo, que seria o mundo, o cosmos para o homem religioso. Para explicar isso, eu vou fazer o contraste com a existência profana, porque eu acho que sempre fica muito mais claro fazer isso comparativamente. Pensa no seguinte: se você pudesse ser um ateu puro, um profano puro, que fosse desprovido de qualquer influência qualitativa e usasse unicamente a razão, nesse caso, o espaço ele seria homogêneo para você, ele não teria qualquer diferença entre um espaço e outro. Tudo seria de igual valor, porque, digamos assim, qual que é a diferença entre o quintal da casa da sua avó e qualquer ponte, uma ponte qualquer no meio da cidade? Qual que é a diferença de uma igreja matriz e um estacionamento qualquer no centro da cidade? De certa forma, qualitativamente nenhuma. São espaços diferentes, mas igualmente homogêneos, né? Eles são ambos espaços. E assim, você até poderia argumentar de que, não, mas peraí, o quintal da casa da minha avó, eu tenho afeição por esse lugar, porque exatamente por isso que eu valorizo mais ele do que o outro. Só que é justamente isso que é irracional e qualitativo. Ou você vai arriscar dizer que não, eu valorizo afetivamente mais o quintal da minha avó porque eu cheguei por uma espécie de dedução matemática na minha cabeça a isso. Óbvio que não. Esses laços afetivos, esses elementos qualitativos, valiosos, eles são meio que espécies de experiências quase religiosas, por assim dizer. Bom, eu acho que isso deu para dar uma introduzida legal, porque é o seguinte: em contraste com essa homogeneidade do espaço profano, o espaço religioso ele se funda na hierofania, que nem eu tinha falado, porque essa hierofania, essa manifestação do sagrado nesse espaço homogêneo, ela torna possível um ponto de orientação, ela revela uma realidade absoluta, ela cria uma ruptura na homogeneidade do espaço. E ter esse ponto de referência faz com que seja possível que você tenha uma verdadeira orientação, porque se tudo fosse homogêneo, não há lugar melhor ou pior para ir hora nenhuma. É como se as luzes estivessem todas apagadas, não há orientação na completa escuridão. Para onde você for, a escuridão te segue, ela é igualmente presente em todos os pontos, então você não sabe como se orientar dentro dela. Mas digamos que nessa completa escuridão, uma luz é acesa por meio de uma hierofania. Agora você tem uma orientação verdadeira, você sabe quando você está chegando perto da luz, quando você está se afastando dela, você sabe quando está andando paralelamente a ela, então a orientação se torna clara. E é exatamente isso que ele quer dizer com a hierofania fundar o mundo. Ela manifesta um ponto fixo que torna possível essa orientação, porque seria completamente impossível viver numa existência puramente profana, que nem eu vinha falando. A sua hierarquia de valores está tão implícita em ações tão fundamentais como a sua própria percepção, como olhar para as coisas. Você já parou para pensar nisso? Por que você está olhando para esse vídeo agora e não olhando fixamente parado para a parede do seu lado ou para outra parede? Não são tudo igualmente átomos? Não é tudo igualmente homogêneo? Qual que é o sentido de eu assistir esse vídeo ao invés de encarar durante 30 minutos a minha parede ou a minha mesa? Teoricamente, se é tudo homogêneo, nada vale mais do que nada, você fica sem ter orientação. Olhar para a parede começa a valer tanto quanto assistir um vídeo sobre alguma coisa, tanto quanto ler um livro, tanto quanto fazer qualquer coisa. Então, para recapitular e ficar claro, o que acontece? Existência religiosa, ela é gerada a partir de uma hierofania que cria um ponto fixo, que torna possível a orientação verdadeira e que passa a ser uma espécie de viver real. Enquanto que a existência profana se funda na homogeneidade, que gera uma espécie de relação relativa entre você, o espaço e o tempo, qualquer outras coisas, e que isso causa uma cegueira existencial, por assim dizer, na qual você fica sem qualquer tipo de orientação verdadeira. Só que aí, como é impossível viver sem qualquer tipo de orientação verdadeira, o que acontece com as pessoas que tentam seguir um caminho mais ateu, longe dessas crenças e etc.,
é que elas começam a viver tendo seu ponto fixo móvel. Na verdade, o ponto fixo ele começa a se mover conforme as necessidades diárias delas, conforme as vontades, os desejos e entre outras coisas. Aliás, para ficar um pouco mais claro, nesse exemplo que eu estava dando, eu acho que é como se fossem vários dragõezinhos soltando fogo, assim, e eles vão voando por aí na escuridão e você vai seguindo os pontinhos de luz que eles vão soltando indefinidamente. Ou seja, você não sabe para onde você está indo, mas você está seguindo eles. Então, é isso que ele quer dizer. Esse ponto fixo ele se torna móvel e começa a trabalhar como uma espécie de escravo de outros deuses, para usar uma imagem interessante. Bom, mas a partir de tudo isso que eu expliquei, eu acho que seria interessante agora falar sobre a distinção entre caos e cosmos que ele faz aqui, que é mais ou menos a mesma distinção entre caos e ordem que o Peterson fala e que um monte de gente fala por aí hoje em dia. E se você entendeu tudo até agora, isso vai ficar muito mais claro. Cosmos ou ordem é o mundo, é por assim dizer, um mundo habitado, conhecido, consagrado, é o centro, é aquilo que se segue da manifestação da hierofania. Já o caos é aquilo que é desconhecido, indeterminado, é a própria escuridão no exemplo que eu tinha dado. Aliás, vocês querem uma imagem interessante para exemplificar isso? Não tem no Rei Leão aquela cena em que o Mufasa está mostrando para o Simba o reino deles e ele fala: o nosso reino é tudo aquilo que a luz toca. Ele fala alguma coisa desse tipo. E aí tem justamente nas bordas do reino aquele espaço escuro, né, que vai ser o cemitério dos elefantes, que o Mufasa alerta o Simba para não ir lá e que é justamente o que o Simba faz depois. Simbolicamente é isso que está sendo representado na cena. A ordem, o cosmos, é justamente tudo aquilo que a luz toca e o caos é aquele espaço obscuro, indeterminado que fica em volta. E bom, olha, eu não quero deixar essa resenha gigante, eu também não quero comentar exaustivamente o livro aqui, lembrando que isso é praticamente assunto só do primeiro capítulo. Mas só para não deixar passar em branco, ele também vai falar aqui sobre como se instalar em um lugar vale a mesma coisa que consagrar ele, com a relação da casa ser o centro do mundo, do templo religioso ser o centro do mundo, a manifestação da hierofania por isso. Ele vai falar como o dragão é o símbolo do caos, vai explicar um pouco disso que é bem interessante. Ele vai falar também como que a cosmogonia é o modelo exemplar de todo tipo de criação humana e entre outras, muitas coisas. Então, pelo amor de Deus, não deixe de ler esse livro, porque além dele abordar tantas coisas interessantes, ele também vai te abrir as portas para começar a entender mais esses assuntos e buscar mais eles. E aí, para não deixar o segundo capítulo passar em branco aqui e algumas outras coisinhas antes de acabar o vídeo, se vocês entenderam todos os conceitos que eu falei até agora, esse negócio de que na existência profana tem a homogeneidade de espaço, se você tem uma hierofania, você cria uma ruptura no espaço homogêneo que torna possível a orientação, vocês também vão entender muito facilmente o capítulo 2, porque é a mesma coisa só que aplicada ao tempo. Porque assim como o espaço, na visão profana, é homogêneo, o tempo também é, né? É simplesmente um círculo dando voltas em si mesmo, sabe? É só uma simples passagem de tempo, não tem medida correta. Só que para o homem religioso, o tempo também é sagrado e, portanto, ele possui uma orientação que é fundada no ser. E aí, só como um exemplo rapidinho para você entender, digamos assim, por que você comemora o Ano Novo? Não é só tempo passando indefinidamente, só mais um dia qualquer? É óbvio que não, né? Então, assim, nem no tempo a gente existe de maneira profana pura. Mesmo se for o ateu mais ateu que existe, você ainda tem, muito provavelmente você ainda vai comemorar o Ano Novo. E também dificilmente você vai ver o tempo simplesmente como esse círculo que gira em torno de si mesmo durante toda a sua existência, por assim dizer. Você nunca vai se relacionar com o tempo unicamente dessa forma. Bom, e aí no resto desse capítulo e no resto do livro também vão ter muitas coisas interessantes, muitos simbolismos legais. Ele vai falar de água, vai falar de montanha, vai falar de axis mundi, né? Aquilo que conecta céu, terra e inferno, por assim dizer. Ele também vai falar de mito como modelo exemplar, a concepção de mito como modelo exemplar e várias outras coisas. Aliás, ele até vai dar uma pincelada na estrutura mitológica e escatológica presente por trás do comunismo marxista. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, ele diz que o Marx, ele meio que retoma um mito escatológico que, se eu não me engano, é oriental, a partir do momento em que ele bota o papel de redentor justo nos proletários que são, por assim dizer, o agente ativo da mudança do estatuto ontológico do mundo. Ele também vai dizer que, de certa forma, esse mito comunista também bebeu da fonte judaico-cristã, porque os proletários eles têm meio que uma função profética, e, se eu não me engano, ele chama de soteriológica, né, que seria meio que de salvadores e tal. Então, é muito legal. Eu acho que ficou claro, né, o tanto de coisa interessante que tem nesse livrinho pequenininho aqui dele, né, mas que já é muito legal porque ele meio que vai abrir as portas para que você começar a estudar realmente essas coisas de maneira mais específica, de maneira mais indo às fontes, né? Como, por exemplo, pegar esse livrão aqui dele e começar a ler, pegar a trilogia inteira. Ele tem, acho que, o livro de Mito e Realidade, Mito do Eterno Retorno, todos e outros livros aí.
que vão trabalhar mais ou menos os mesmos assuntos, só que diferentes coisas dentro desse mundo, né, da mitologia, dos simbolismos, das estruturas e etc. Mas uma coisa que fica claro nesse livro é que a gente não tem a noção certa do quanto essa estrutura mitológica ela ainda continua presente mesmo na sociedade mais ateia que você pode imaginar. Isso é um negócio interessantíssimo, porque você fica até meio viciado depois, entre aspas, em começar a tentar achar a estrutura mitológica em tudo. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas realmente eu acho que não vai te fazer tanto mal descobrir as estruturas mitológicas quanto não saber e ficar meio que alienado a elas, ficar meio que submetido a elas sem saber. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei ou se eu deixei de falar alguma coisa que você queria ver eu falar nesse vídeo. Se alguma dessas coisas aconteceram, deixa aí nos comentários que eu sempre procuro responder todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de resenha de livros como esse, resenha de livros do C.S. Lewis, de literatura, entre outros. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!